Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ativo Virtual. Hoje eu vou apresentar para vocês um comunicado ao mercado relacionado à Vale e que traz informações da recuperação judicial da Samarco, um fato relevante a respeito do Banco Itaú, além do calendário anual de eventos corporativos também do Banco Itaú, além de dois comunicados ao mercado a respeito da Petrobras e fazer alguns comentários, além de analisar indicadores fundamentalistas ao longo do vídeo. E desde já, convido vocês a se inscreverem no canal e deixarem um like neste vídeo, justamente para estimular que eu continue trazendo vídeos como esse que servem de ferramenta para o investidor. Lembrando de ligar o sino de notificações. Então, bora pro vídeo. Então, como sempre faço nesses vídeos, trago aqui para vocês os dados fundamentalistas de mais alto nível de cada ativo, passando por cada fato relevante, justamente para dar embasamento para que vocês entendam esses fatos relevantes em relação aos dados mais atualizados dessas empresas. Então, começando aqui com a Petrobras, o patrimônio líquido atual da empresa é de 369 bilhões de reais e um valor de mercado de 392 bilhões de reais. E desse modo, a diferença entre o valor patrimonial e o valor de mercado da companhia continua pesando para o valor de mercado, indicando que a companhia está cara em relação ao mercado, mas vale lembrar que eu já fiz outros vídeos aqui no canal explicando a situação da Petrobras, as perspectivas para os próximos 5 anos, além de ser uma empresa referência no que faz. Mas mesmo assim, é importante que vocês entendam que o PVP da companhia está com um múltiplo acima de 1 vez. O segmento de listagem da companhia é o nível 2, mas a Petrobras entrega um tag along de 100% tanto para as ações ordinárias quanto para as ações preferenciais. O free float da companhia é de 63,25%, sendo um free float excelente, garantindo total liquidez para o acionista, e atualmente as ações ordinárias PETR3 estão cotadas a R$ 31,04 até a data de gravação desse vídeo, entregando um dividend yield dos últimos 12 meses de 18,21%. Além disso, PETR4, as ações preferenciais, estão com a cotação de R$ 28,75, entregando um dividend yield de 19,66%. E como sempre falo para vocês, trago essa comparação para ficar fácil de visualizarmos qual ativo está mais interessante nesse momento. E nesse momento, PETR4, as ações preferenciais, estão com a melhor relação custo de aquisição versus dividend yield dos últimos 12 meses. Então, para aqueles que desejam aumentar a posição ou iniciar a posição em Petrobras, PETR4 nesse momento está sendo a mais vantajosa em relação aos dividendos. Só um ponto de atenção, não se engane porque existem momentos em que as ações ordinárias ficam mais interessantes do que as ações preferenciais. E quando as empresas têm units também, precisa considerar isso no aumento do portfólio. É claro que estamos falando aqui com foco em dividendos. Existem 3 pilares importantes para poder decidir qual ativo comprar. O primeiro é a liquidez, no qual neste caso, tanto PETR3 quanto PETR4 possuem um altíssimo volume de negociação diário na bolsa de valores, e isso com certeza não é um problema. Também em relação aos ativos é importante considerar o tag along, e para aqueles que consideram importante, quanto maior o percentual do tag along, maior será a mitigação de riscos. Mas nesse caso de Petrobras, os dois ativos possuem 100%. E por último, e não menos importante, o custo de aquisição versus dividend yield. Melhorando o dividend yield on cost, você vai fazer um melhor negócio para o seu patrimônio. Justamente porque, com o mesmo patrimônio, você consegue comprar mais ações. E com isso, acabar recebendo mais dividendos. Bem, o primeiro comunicado ao mercado da Petrobras, eu trago aqui para vocês falando sobre a participação acionária relevante, em que a companhia informa ao mercado, no dia 23 de dezembro de 2021, que foi comunicada pela Goldman Sachs que no dia 21/12 de 2021 passaram a gerir a participação acionária inferior a 5% das ações preferenciais de emissão da Petrobras, deixando de se qualificar como detentora de participação acionária relevante no capital social da companhia, conforme informações abaixo. E sim, nesse caso, a Goldman Sachs está informando a Petrobras que ela vendeu parte das suas ações preferenciais ao mercado. E para quem não sabe quem é a Goldman Sachs, trago aqui para vocês um resumo rápido, mas de maneira geral, é um grupo financeiro multinacional sediado no Financial District de Nova York e foi fundado em 1869 por Marcus Goldman, um empresário alemão-americano que viria a se associar ao seu genro Samuel Sachs. Então, Goldman Sachs é uma das principais empresas globais de banco de investimento, gestão de valores mobiliários e de investimentos. Como vocês podem ver aqui na lista de produtos, ele possui banco comercial, gestão de ativos, banco de investimento, gestão de investimentos e muito mais. Em 2016, os ativos da companhia chegavam a 860 bilhões de dólares, com um lucro anual de 7,4 bilhões de dólares, além de um faturamento de 37,5
$3,7 bilhões. Caso vocês queiram consultar mais sobre a Goldman Sachs, ela está disponível em goldmansachs.com. E continuando no comunicado sobre a Petrobras, as entidades Goldman realizaram operações que resultaram em uma posição de liquidação física de derivativos equivalente a mais de 178 milhões de ações preferenciais de emissão da companhia, correspondentes a 3,18% das ações preferenciais. O objetivo das participações societárias mencionadas é estritamente de investimento, não objetivando a alteração do controle acionário ou da estrutura administrativa da Petrobras. E como vocês viram, a Goldman Sachs é uma empresa que é gestão de ativos e, por consequência, ela faz gestão de riscos. Neste momento, isso significa dizer a leitura que podemos fazer desse comunicado, onde ela vendeu esses 3,18% das ações preferenciais, é que existem outros ativos que a Goldman Sachs está preferindo investir, seja por uma questão de risco ou por conta do retorno que outros ativos podem dar maior do que a Petrobras na visão da Goldman Sachs. Mas a verdade é que a gente não tem como aferir se é por uma questão de risco ou se é por uma questão de lucratividade. E nesse caso, gostaria que vocês deixassem as opiniões de vocês nos comentários abaixo, justamente para que a gente possa contribuir com a comunidade do ativo virtual, favorecendo que todos façam investimentos melhores. Então, deixe as opiniões de vocês nos comentários abaixo sobre essa questão, porque uma visão que me remete é que a Petrobras está desempenhando muito bem, tanto na valorização dos seus ativos, ainda mais com esses dividendos enormes que ela tem pagado no ano de 2021, conforme vocês acabaram de ver no primeiro slide. Então, resta imaginar que a Goldman Sachs pode estar enxergando riscos para o ano de 2022, inclusive porque será um ano eleitoral. O que vocês pensam sobre isso? Deixe nos comentários abaixo. E dessa forma, atualmente, as entidades Goldman visam adquirir outras ações da companhia. As entidades Goldman ou quaisquer de suas afiliadas ou controladas não detêm direta ou indiretamente debêntures conversíveis de emissão da companhia, bem como não fazem parte de nenhum contrato ou acordo dispondo sobre direito de voto ou sobre a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Petrobras. E o segundo comunicado ao mercado que eu trago sobre a Petrobras está relacionado ao diretor de transformação digital e inovação. Também foi publicado no dia 23 de dezembro de 2021 e nele informa que o Conselho de Administração aprovou a dispensa de Nicolás Simone e elegeu o senhor Juliano de Carvalho Dantas para o cargo de diretor executivo de transformação digital e inovação. E ele vai tomar posse exatamente no dia 1º de janeiro de 2022. E, naturalmente, o senhor Juliano de Carvalho Dantas possui as qualificações necessárias para o cargo e, por fim, a Petrobras agradece a atuação do senhor Nicolás Simone. E agora, falando sobre o Itaú Unibanco, trazendo dados fundamentalistas a respeito do banco, o patrimônio líquido dele é de 147,6 bilhões de reais e o valor de mercado é de incríveis 200,9 bilhões de reais, reafirmando a primeira posição do Itaú Unibanco como o maior banco em valor de mercado do país. O segmento de listagem dele é nível 1, mas ele entrega um tag along de 80% tanto para as ações ordinárias quanto para as ações preferenciais. O free float dele é muito bom, com 52,68%. As ações ordinárias e TUB3, cotadas a R$ 19,45 até a data de gravação desse vídeo, oferecem um dividend yield dos últimos 12 meses de 4,66%. Já as ações preferenciais e TUB4, cotadas a R$ 21,56, oferecem um dividend yield de 4,21%. E exatamente como eu falei para vocês no quadro anterior, nessa situação aqui, as ações ordinárias estão valendo mais a pena quando comparado o custo de aquisição versus o dividend yield dos últimos 12 meses. Então, TUB3 está mais interessante neste momento. Por uma diferença pequena, mas está. É importante falar que a liquidez desse ativo também é muito alta, tanto para TUB3 quanto para TUB4, justamente por conta do valor de mercado da companhia, que acaba movimentando um volume financeiro incrível diariamente. E primeiro eu trago aqui para vocês o calendário anual de eventos corporativos do Itaú, reforçando que a data de referência é do ano de 2022 e como quem já acompanha aqui no canal e os investidores mais experientes já sabem que essas datas são muito importantes justamente porque elas podem provocar oscilações no mercado e também para definir estratégias de investimento. E a primeira data que eu trago para vocês é o DFP, que são as demonstrações financeiras anuais que vão ser divulgadas no dia 10 de fevereiro de 2022. Além disso, tem o Código Brasileiro de Governança Corporativa no dia 29/7 de 2022 e principalmente a publicação dos informes trimestrais da companhia, que nesse caso o primeiro trimestre vai ser no dia 9 de maio de 2022, o segundo trimestre vai ser no dia 8/8 de 2022 e o terceiro trimestre vai ser no dia 10 de novembro de 2022. Também vai ter o envio da proposta da administração e o edital de convocação, ambos
no dia 23 de março de 2022 e a realização da Assembleia Geral Ordinária no dia 26 de abril de 2022. Além disso, ela já tem uma reunião adicional, que é a reunião pública com analistas, que vai acontecer no dia 25/8 de 2022. Então, caso vocês precisem saber essas datas novamente, basta recorrer a esse vídeo, mas eu também vou me empenhar em trazer conteúdos para vocês sempre que eventos importantes acontecerem. E o fato relevante a respeito do Itaú Unibanco é sobre a aprovação de JCP e que, nesse caso, será em substituição ao dividendo mensal relativo ao ano de 2022. O Itaú Unibanco vinha pagando dividendos, mas provavelmente se antecipando à reforma tributária do Paulo Guedes, em que vai tributar os dividendos, ele já alterou para JCP. E caso você queira saber mais sobre esse assunto, vou deixar um card aqui para vocês com o último vídeo que eu analisei sobre a reforma tributária. E aqui ele destaca que vai ter retenção de 15% de imposto de renda, e isso não deveria ser uma surpresa, afinal de contas, eu sempre falo aqui no canal que JCP possui imposto de renda retido na fonte com alíquota fixa de 15%. E isso significa dizer que, embora o Itaú Unibanco vá pagar mais por ação do que ele vinha pagando o ano passado, com um decimal de 0,015, ele vai pagar agora 0,01765. Mas, depois de descontar o imposto de renda retido na fonte, volta para o 0,015. E na sequência ele já estabelece o calendário que vai acontecer de janeiro até dezembro de 2022. E como vocês podem ver no histórico de dividendos de TUB4, realmente o banco fazia os pagamentos em forma de dividendo do 0,015. E agora que ele já lançou os proventos que serão pagos no ano de 2022, de janeiro a dezembro, já temos aqui a informação do JCP que ele vai pagar mês a mês. Sim, porque o Banco Itaú faz pagamento mensal. E aqui já temos o registro do 0,01765. Mas só lembrando que, como é JCP, vai voltar para o 0,015, justamente por conta da alíquota de 15% de imposto de renda. E eu já trago aqui para vocês o histórico de pagamento de proventos de TUB4, justamente porque eu imagino que vocês estão considerando que o Banco Itaú está pagando pouquíssimos dividendos. E é claro, isso é verdade. Afinal de contas, pagar abaixo de 6% de dividend yield dos últimos 12 meses realmente é muito baixo. Mas vai lembrar o pagamento de proventos anteriores do Banco Itaú e que eu trago aqui para vocês que 2021 foi o menor pagamento dos últimos 4 anos, porque desde 2018 esses pagamentos vieram diminuindo, tendo se agravado justamente no ano da pandemia, que iniciou em 2020. Já fiz outros vídeos aqui no canal indicando que a lucratividade do banco tem aumentado e ele já tem começado a pagar até melhores dividendos, embora ainda muito modestos, mas tem começado a dar sinais de melhora. Então, aumentam as chances de vermos dividendos mais expressivos para os próximos anos. E para que esse vídeo não fique muito longo, recomendo que vocês vejam os outros vídeos especializados do Banco Itaú, justamente para ver essas análises. E agora trazendo dados fundamentalistas a respeito da Vale, começamos com o patrimônio líquido dela, que é de 181,2 bilhões de reais, e com um valor de mercado impressionante de 405,2 bilhões de reais. O segmento de listagem dela é novo mercado, garantindo os mais altos padrões de governança corporativa de uma empresa listada na Bolsa de Valores. E com isso, ela entrega um tag along de 100% para os seus acionistas. O free float dela é excelente, com 95,31%, garantindo total liquidez para os acionistas. Até a data de gravação desse vídeo, as ações Vale 3, que são as ações ordinárias, estão cotadas a R$ 78,95, entregando o dividend yield dos últimos 12 meses de 18,55%. E o comunicado ao mercado que eu trago para vocês, ele foi divulgado no dia 27 de dezembro de 2021, e aqui falando sobre informação material em relação à recuperação judicial da Samarco, e que vem se arrastando desde o evento de Brumadinho. E esse material é justamente o que ela vem divulgando, que foram fornecidas sobre acordos de confidencialidade a certos credores em relação às discussões relacionadas à reestruturação da dívida da Samarco. De acordo com o processo de recuperação judicial, a Samarco apresentou seu plano de negócios e uma nova proposta de reestruturação da dívida para consideração dos representantes dos credores em uma reunião que ocorreu no dia 15 de dezembro de 2021. Até a data desse comunicado, as partes não chegaram a um acordo de reestruturação consensual e, de acordo com os termos previamente acordados, a Samarco teria que divulgar essas informações até o dia 27 de dezembro de 2021, que foi exatamente o que aconteceu, porque ela divulgou esse comunicado neste dia. E na sequência, ela fala que os materiais estão disponíveis nesse link, o qual eu também vou deixar na descrição desse vídeo, justamente para que vocês possam vê-lo na íntegra. Só lembrando, ele possui mais de 60 páginas e está em inglês, mas está disponível para que todo o mercado possa vê-lo e assim entender o sumário das operações,
as mudanças chaves desde 2018, o acordo global que envolve esse documento e as projeções de produção da companhia, além das projeções financeiras. Ele só faz aqui uma ressalva que os dados que estão sendo apresentados nesse documento não devem ser tomados como dados finais. Bem, meus amigos, agora eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito dessas notícias, se vocês estão comprados em alguma dessas empresas e caso sejam os pequenos donos dessas companhias, peço que vocês compartilhem as experiências de vocês com a comunidade do Ativo Virtual, porque com certeza pode ajudar outras pessoas que estão pensando em investir também. Bem, meus amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e caso tenha ajudado, peço que vocês deixem um gostei, se inscrevam no canal, deixem suas perguntas nos comentários e compartilhe esse vídeo para poder ajudar outras pessoas que tentam investir corretamente também. Obrigado pela valiosa atenção de vocês e até breve.